eu acho que você, tomando as rédeas do negócio, você fica mais confiante, e essa confiança acho que é uma coisa que vai aumentando também, né, Fê? Esse patrimônio que eu vou deixar para minha filha em algum momento, esse é um patrimônio perene. Ela vai conseguir pegar isso e conseguir conduzir a vida dela. Ela não vai precisar fazer essa mudança tão brusca na vida como eu tive que fazer, né, assim, estrutural. Então é uma coisa que você está construindo para você e é uma coisa que você está construindo para o futuro da sua família, porque isso vai ter valor mesmo que você não esteja aqui. Ah, quem tá aí? Agora vai. Fala, Fê. Tá ouvindo bem, Tonicão? Tô te ouvindo, e você? Então tá bom, te ouvindo super bem aqui. Você vê que tecnicamente a gente não é muito forte, né? Não é nossa vantagem não tá aí, mas pelo menos alguma coisa de mercado a gente entende, né? Pouca prática de live. Pois é, cara, mas acho que é por isso mesmo que você está aqui. Se você fosse toda semana participando com a gente do pregão, ninguém conheceria a tua história. Eu estava falando rapidinho só sobre o mercado um pouco, né? A gente está vendo uma correçãozinha aí. A Bolsa perdeu 115 mil pontos, hoje acho que estava operando ali a 113,14. O mês de setembro, incrivelmente, foi o menor volume negociado nos últimos 14 meses. Então você vê que de fato está tendo uma fuga aí de capital, assim, o que para a gente no fundo só ajuda na estratégia, né? Porque a gente gosta de acumular mais ações a preços interessantes, é nessas horas que os precinhos começam a aparecer, né? Eu mesmo comprei alguma coisa aqui hoje, não posso falar, mas depois do pregão a gente divulga lá no pregão AGF. No AGF+. Exatamente, no pregão AGF+. E você, tudo bem por aí? Tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Legal. Eu não te apresentei. Correria aqui, né? Correria louca, né? Final de ano, enfim. Você tem mais coisas acontecendo aí que você vai compartilhar, mas estava contando pro pessoal um pouco que, puta, a tua história é muito bacana, né? E eu sou feliz de ter você como meu sócio, te considero um amigo acima de tudo e uma pessoa que, cara, só veio a agregar na nossa vida aqui no AGF, né? Então, é muito bacana trabalhar do teu lado e mais ainda sabendo da história, né? De como você veio parar no AGF. Hoje, para quem não sabe, pessoal, o Tonicão é head de finanças e novos negócios aqui, ele que cuida de toda a parte financeira, de segmentos que a gente está olhando, parcerias, etc. E planejamento estratégico, que é algo que a gente está no olho do furacão aqui. Ontem a gente teve um exercício super bacana sobre planejamento estratégico. Muito legal. E é algo que a gente faz constantemente aqui no AGF, né, Turicão? Muita gente vive isso, né? Muita gente esquece exatamente que o AGF, muito mais do que simplesmente o canal do Barsi, a gente é uma empresa que emprega quase 60 colaboradores, a gente tem um plano de negócio super bem estruturado, temos tido um crescimento muito bacana e eu acho que você tem sido peça-chave nesse crescimento, ajudando todos nós a conquistar o nosso objetivo como companhia, né? Tonicão, legal. Eu lembro de você no Independência ou Sorte, 2020. Lembra disso? 2020, cara, parece que foi outro dia. Independência ou Sorte foi o lançamento da turma 5, talvez? Cara, eu acho que era 5 ou 6. 5 ou 6, né? E você foi JBI turma 4. 4, exatamente. Putz, exatamente. inacreditável. Turma 4, que foi a turma lá de março de 2020, foi o olho do furacão, né, cara? Foi o olho do furacão. Foi o momento que ali que tava todo mundo desesperado e pô, foi muito, muito legal, assim. E voltando no ponto que você falou, cara, acho que mais do que recíproco, assim, o orgulho de fazer parte do AGF, o orgulho de ser sócio de vocês e poder construir uma coisa aqui que acho que todo mundo aqui respira esse propósito, né? Então, eu acho que o que a gente tem em comum é que a história, o jeito Barsi de investir, essa metodologia de investimento, ela foi transformacional para todos nós. E eu acho que a gente só consegue entregar produtos de qualidade e experiência para os nossos clientes com a qualidade que a gente entrega, porque a gente ama o que a gente faz e porque a gente é transformado pela metodologia, né? Então, sem cara, sombra de dúvida. Super orgulho aí de fazer parte disso também. Eu acho que mais do que tudo, é aquela expressão em inglês, né? É walk the talk. A gente, de fato, veste a camisa
e prega algo que todos aqui praticam. Não é que a gente praticou lá atrás, não é que a gente viu alguém praticando, não. É o nosso dia a dia. Essa transformação de fato veio e criou esse novo modus operandi, acho que em cada um de nós, e uma forma nova até de enxergar a vida, né? Não só o mercado financeiro, não só a Bolsa de Valores. E eu acho que nesse sentido eu queria ouvir um pouco de você. Cara, como foi tua transformação? Acho que talvez seja legal até você contar um pouco da tua história, o que você fazia, o que você é formado, enfim, acho que vai ser legal para o pessoal conhecer. Legal, legal. E eu acho que é importante o pessoal ver também que a gente vem de histórias diferentes, né? Então, pô, você pega a história de vocês quatro lá na live que vocês contaram, as lunch lives que a gente está vendo aí com o pessoal que foi impactado, a minha história que eu vou compartilhar aqui com vocês. Não importa por que caminho que você veio, mas o JBI ele consegue impactar a vida das pessoas de várias formas, né? Mas, cara, basicamente assim, a minha história, e aí eu falo um pouco da minha carreira também, mas a minha história, ela, diferente de muitas histórias, eu nasci num contexto confortável. Eu nasci numa família que tinha condições, mas meu pai e minha mãe não tinham. Eles construíram esse ambiente favorável para nós, né, eu e meus irmãos, mas eles começaram literalmente do zero. Então, o que a minha história tem de impactante foi que eu tive a perda do meu pai lá com 17 anos e ele era o principal provedor da família, né? Então, ele tinha uma empresa no ramo de publicidade e ele tinha uma renda que era gerada a partir dessa empresa e que, vamos dizer assim, mantia o padrão de vida que a gente tinha, mantia nossos estudos, nada de também super fora da casinha, mas era uma vida confortável, né? E apesar de ele e minha mãe não terem tido uma educação financeira formal, assim, não é uma coisa que nasceu com eles, tudo que sobrava para eles, eles compravam em terra. Então, Olha isso na só, década de 80, né? Assim, que então, legal. tem história assim, meu pai pegava ônibus, ia para Goiás para tentar comprar e era preço de banana, né? Comprava terra e falou, pô, aqui eu acho que tem um futuro, aqui eu acho que vai E, valorizar algum e dia. era um negócio que teu pai conhecia a fundo ou não? Assim, ele via outras pessoas comprando terra e falou, puta, acho que eu vou entrar nessa também. Era um sonho dele, assim, ele queria ter, minha mãe fala que ele queria ter uma fazenda em Minas, né? Aquelas fazendas de café e tal, só que era muito caro. Então ele foi subindo para o norte e achando algum lugar que cabia no bolso dele. Olha só. E foi o sonho da vida dele, assim. E aí, na época, quando eu tinha 17, ele faleceu. E era uma empresa de prestação de serviço que Uhum. dependia muito da imagem dele, né? Ele era meio que o cara comercial dentro da empresa. E na época a gente tomou a decisão de vender a participação dele e a renda da família caiu brutalmente, assim, coisa de 80%, 90%. E na época a gente foi se aconselhar com amigos dos meus pais e tudo mais, e um conselho muito legal que a gente recebeu foi que para diminuir um pouco o padrão de vida, né? Vender aqueles bens que geravam despesa, que não estavam ali muito encaixados com aquela nova renda. Quer E eu acho dizer, que isso, só fazendo um comentário aqui, um parênteses, né? Então, eu acho que aqui você introduz o primeiro conceito, que é algo que a gente prega muito, que é a questão do patrimônio versus renda, né? Pelo que exatamente, você está isso. falando, eu entendo que naquele momento se tinha um patrimônio, mas a renda secou, né? Exatamente. É isso aí, cara. Foi a primeira lição que eu aprendi do JBI, que sem conhecer o JBI, né? Sem conhecer o Barsi, mas eu já vivi na Sentindo pele na pele. que patrimônio não paga boleto. Então, assim, pô, o que você faz? Você vende pedaço da fazenda para pagar a escola, assim, faculdade, que era o que tinha que ser feito, né? E outra coisa, né? Você tem um ativo real, o ativo real, assim, uma terra, ela sofre a depreciação natural dela, né? Então, além de não ser uma renda passiva, porque era uma atividade que exigia que tivesse alguém ali tocando, e era uma coisa que era natural do meu pai, era uma paixão dele, era meio que um hobby dele. Ele até, acho que ele colocava até mais dinheiro do que ele tirava ali de dentro, porque era um hobby, né? Então, cara, aquilo
foi talvez uma decisão muito difícil a gente converter aquele patrimônio em ativo financeiro. Então, a venda da fazenda veio como uma decisão conjunta, né, da nossa família. Até então, minha mãe estava se virando lá para tocar, fazendo um trabalho super legal. E é interessante que, assim, pelo que você está falando, é um ativo que demanda algum investimento, né? Você falou da depreciação, demanda algum capital de giro ali para, pelo menos, operar, né? Você tinha estrutura para pagar, para plantar e tal. E, ao mesmo tempo, um ativo ilíquido, né? Que você não consegue se desfazer de uma hora para outra. Não é que você tem 1 milhão de ações da Petrobras e vende na mesma hora na Bolsa, né? Exatamente. Você tem que achar aquela pessoa que quer aquela terra naquela região, que tem a liquidez para aquilo, que tá a fim de explorar aquilo lá. E também tem a ver com a cultura, né? Assim, se a soja chegou, não chegou. E eu lembro que a gente ficou esperando um pouco esse movimento da soja chegar lá onde a gente estava, acabou não chegando, e aquele momento você fala, bom, vamos, assim, cuidar de tentar gerar alguma renda aqui, né? A gente converteu isso em dinheiro, e interessante, porque na época eu trabalhava no mercado financeiro já, né, com a parte de crédito, não era ação, né, então a parte de dívida, a estruturação de dívida. Então, vamos dizer assim, eu já vivi o mercado financeiro, mas eu era completamente ignorante de bolsa de valores, né. Na época, eu estava estudando para certificação de gestor e tudo mais, estava naquela correria, e veio a pandemia. E quando veio a pandemia, eu não sei se todo mundo aqui vai lembrar, você com certeza vai lembrar, mas tinha aquele vídeo do Barsi em que ele falava assim, cara, imagina o cenário, aqui hoje é fácil falar, mas imagina o cenário, tá todo mundo naquela sangria, você anda pela rua, literalmente sangue nas ruas, todo mundo achando que o mundo ia acabar, que tava tudo fechado. Sangue nas ruas e as ruas desertas, né? As ruas desertas. Se você saísse na rua, né, você veria sangue nas ruas. Cara, e você vê, assim, era um vídeo do Barsi falando assim, cara, com um sorriso no rosto, não que ele estava feliz com a tragédia, obviamente, mas ele estava vendo naquilo uma oportunidade dele aumentar o patrimônio dele, né? E até tem alguns cortes da Lu comentando isso, que foi o momento que ele deixou de ser bilionário para ser milionário. Foi quando baixou de 1 bilhão de reais lá o patrimônio dele. E, cara, você vê um senhor de 80 e poucos anos, com cabelo branco, com aquela serenidade, materializando aquela confiança, cara, isso foi transformacional para mim, porque ele falava assim, cara, eu tô comprando tudo que eu posso. Pois é, e para você ter uma ideia, isso que você está falando do patrimônio dele, a maior posição do Barsi, não é segredo para ninguém, é a Unipar, né? A Unipar pré-pandemia, eu não me lembro ao certo quanto ela estava, mas eu chutaria que ela caiu de uns R$60 mais ou menos para 14, 15. Então você imagina, dividiu por 4, né? E ele tranquilo, né? Tranquilo. É o foco na renda, é o foco na oportunidade. Mas, cara, para mim uma coisa que, assim, talvez eu nem soubesse. Você, antes disso, nunca tinha tido ação? Cara, eu tinha tido ação, mas naquele esquema errado, né? Até que o Jean mencionou lá na live também, mas, cara, comecei errado completamente, assim. Eu tinha dificuldade de visualizar o negócio por trás do ticker. Então, para mim, cara, era entrar na bolsa porque você olhava para o amigo do lado, o cara estava ganhando dinheiro com Magalu, você falava, precisava estar aí. Até estava puxando isso. Eu comprei Magalu, cara, em 2018. Em 2020 eu vendi, assim, antes de conhecer a metodologia e tal. E mesmo fazendo isso, eu dobrei o capital em 2 anos. E aí eu acho que também entra aqui uma pegadinha, né? Que é aquilo lá, de você fazer as coisas erradas e dar certo. Eu acho que essa é a pior coisa que pode acontecer. Né? Verdade. Então, mas vendi no momento errado, porque uma semana antes estava o dobro do preço. Ou seja, eu teria feito 4 vezes dinheiro ali, né? Naquele momento. É aquela história que você confunde sorte com competência, né? Você ganhou, você dobrou, não foi porque você foi competente, foi pura sorte. Exatamente. Pegou uma maré favorável, pegou um vento a favor. Totalmente, Fê, totalmente. E aí, cara, vem a primeira grande lição é a do patrimônio e renda, e a segunda grande lição desse momento vem do Barsi lá com aquela tranquilidade, entendendo esse transformacional do foco na renda, do pequeno sócio de grandes empresas.
Cara, para mim foi que bolsa não é um mercado de risco. Bolsa é um mercado de oportunidade, né? Desde que você tenha a metodologia correta ou uma linha mestre para você seguir. E a gente não está falando aqui que o jeito Barsi de investir é o único jeito de você fazer isso, mas é uma metodologia comprovada para você seguir um caminho com bastante tranquilidade, né? E que foi o caminho que eu percorri com bastante tranquilidade rumo a uma segunda renda, entendeu? Você usa a bolsa como mecanismo para fazer uma segunda renda. E aí, cara, daí para foi ascendente, assim, né? A curva de conhecimento, porque na época eu fiz o jeito Barsi de investir e depois eu fiz os 5 à prova de bala, 5 à prova de bala que evoluiu hoje para o Best, né? A gente fez uma evolução do curso, mas eu fiz esses 2 cursos em um mês, cara. Então, assim, eu mergulhei fim de semana, participava de todas as mentorias, lives, lia tudo que eu podia. E aí foi quando eu participei do Independência ou Sorte lá com vocês, que a gente gravou no estúdio e tudo mais. Então foi, cara, a curva de conhecimento para mim foi muito intensa, né? Eu acho que isso vai muito de cada um, né? Assim, para mim foi meio que uma necessidade. Eu estava ali naquele momento de pandemia, com tudo caindo, cara, estava com um problema bom na mão, que era o que eu faço com meus investimentos, e aquilo para mim foi começando a fazer tanto sentido que eu devorei tudo que eu podia e fui fazendo isso meio que gradualmente, né? Então, mudando a minha carteira gradualmente, acho que isso é importante também, você fazer as coisas com calma, né? Não ser aquela coisa, pô, descobri aqui o ouro. Você transforma a sua mentalidade, mas você não consegue transformar a sua carteira na mesma hora, né? E se você quiser, você está fazendo algo errado. Então é algo muito mais bom. Minha mentalidade hoje é outra, eu sei para onde eu quero ir, mas eu não vou virar de repente, eu vou aos poucos, né? Para tomar decisões racionais, né? Totalmente. E a forma como você chega na metodologia vai ditar também o jogo que você vai fazer dentro da metodologia. Eu falo isso, uma vez eu soltei lá no AGF+, também, jogue o seu jogo, né? O Felipe tem um jogo, o Barsi tem outro jogo, a Lu tem outro jogo, o Tunico tem outro jogo, e você que está assistindo a live aí, você vai ter outra forma de caminhar para isso. Então, isso é muito perigoso, porque você vê o Barsi fazendo movimentos na bolsa que muitas vezes não vão ter nada a ver com o que você precisa fazer, porque ele está fazendo aquilo com 1, 2% do patrimônio dele, você está fazendo com 40%. Exatamente. Não, você sabe que é legal? Porque assim, eu falo para muita gente, pô, eu comecei a investir em 99, eu fui conhecer o Barsi lá em 2013, 2014. Ou seja, eu passei 15 anos investindo de uma forma até chegar na carteira previdenciária. E muita gente, quando eu falo isso, fala, pô, você passou 15 anos investindo errado, você deve ter perdido. Cara, não é investindo errado. A sua forma de investir, eu acho que ela é lapidada a cada momento, né? Por exemplo, eu sou um cara, e eu tenho certeza que você também, a gente não ouve só o Barsi, a gente não olha só para investidores conhecidos. Então, a gente olha, sei lá, eu estou um dia conversando com amigos, outro dia eu estou ouvindo Peter Lynch, outro dia eu estou lendo Charlie Munger, e assim você vai mudando a tua forma de investir. Então, os 15 anos são aprendizados, esse teu período de Magalu é aprendizado, e você vai migrando e encontrando o seu próprio jeito, como você bem falou, né? Com certeza. E é uma jornada, né, cara? A gente fala aqui muito de jornada. A gente não vende aqui uma metodologia para você do dia para a noite ficar milionário na Bolsa de Valores, que eu acho que é uma coisa que, inclusive, a gente fala, pô, isso é uma dificuldade, porque a gente está ali competindo com gente que te promete isso, mas eu acho que se tem uma coisa aqui que a gente sabe é que, pô, se estão te prometendo isso, tem alguma coisa muito errada com o que estão te prometendo, né? Então, assim, cara, para mim foi uma jornada muito gostosa, acima de tudo. Foi muito prazeroso, né? Então, 2020 tinha muita coisa boa para comprar. 2021 também. Mas exigiu muita paciência, porque nem tudo estava bom em todo o tempo, né? Tinha hora que elétrica estava bom, tinha hora que banco estava bom, mas a confiança no método e a paciência vão te fazendo tomar decisões, pô, você vai paulatinamente moldando a sua forma de investir. Você está tocando num ponto importante. Você fez o JBI pré-pandemia, né? Logo antes. Não, eu fiz na pandemia. No olho do furacão. Tá. Você enxergou aquele momento, você falou que você virou a chave na cabeça de pânico para oportunidade. E isso, de fato, aconteceu. Você vê uma
transformação no sentido de assim saber o que está fazendo, ser o dono da sua própria... Porque muita gente terceiriza a decisão de investimento, né? Eu acho que é mais Sim. comum do que a gente imagina, e a gente nem condena isso, porque é uma questão, muitas vezes, a pessoa não tem tempo, a pessoa está trabalhando, tal. Então você terceiriza para alguém. Mas quando você assume a rédea do teu investimento, você é quem vai estar tomando a decisão lá no dia a dia. Você passou a sentir mais confiança nessa decisão? Totalmente, totalmente. Eu acho que isso, você falou bem, assim, a terceirização, né, da gestão do seu investimento, para quem não tem tempo, isso é muito bom, mas pode ser uma armadilha, porque muitas vezes você vai... é quase como se você tivesse desconectado É uma caixa preta. do seu patrimônio. É uma caixa preta, cara. E talvez por ignorância você fica assim, pô, será que eu vou perguntar pro cara que está gerindo meu dinheiro? É muito burro? Será que eu devo perguntar isso e tal? Eu acho que você, tomando as rédeas do negócio, você fica mais confiante. E essa confiança acho que é uma coisa que vai aumentando também, né, Fê? Eu acho que no começo você pergunta muito, você quer validar com um amigo. E assim, pessoal, por experiência própria, você vai... Muitas vezes você vai estar convicto de que aquilo é o certo para você, você vai conversar com pessoas que você confia e você vai sair dessa conversa inseguro, né? E isso é normal, você tem que testar, você tem que ser o dono das suas decisões, para ruim ou para bom, né? Então, pô, você investiu num negócio, não deu certo, cara, você tem que assumir isso para você, isso faz parte do crescimento como investidor e falar, puta, aqui eu fiz besteira, vou mudar, vou pensar de outra forma, vou olhar de outro jeito. E é uma confiança, como você falou, você vai... É que nem musculação, você vai fazendo todo dia lá, quando você vê, você está... Tá no piloto automático já. Exatamente, exatamente. E outra coisa cara, também... vai lá. Não, que talvez uma outra lição, né? Porque acho que a jornada é cheia de lições aí, de você ter independente do estágio que você está, você ter esse objetivo de longo prazo, né? Eu tenho certeza, assim, para quem já atingiu a liberdade financeira, né, como nós, para quem está começando a carteira, cara, com R$ 50 por mês, com R$ 100 por mês, cara, todo mundo tem um objetivo de longo prazo. O Barsi, cara, é o maior exemplo disso. Ele tem meta em Klabin, que ele fala lá pra gente e tal, não sei o quê, e a gente sabe que ele quer atingir esse objetivo, né? Pode demorar 10, 15, 20 anos, mas ele tá na cabeça dele que ele tá quer lá atingir esse objetivo. todo dia comprando um pouquinho. Hoje mais cedo eu tava lá com ele, tá lá, comprando um pouquinho, fecha o olho, dá aquela dormidinha, depois compra mais um pouco. Então Se divertindo. É o tal do tricô lá que ele sempre fala. E até pegando um gancho no que você está falando, se divertindo, você fez o JBI e além de você migrar para o investimento previdenciário, começar a olhar o mercado dessa forma, eu acho que tem um componente até de liberdade na vida como um todo, porque foi no momento que você veio bater na porta do AGF, né? Coincidentemente. E assim, eu estava pensando aqui no que a gente ia conversar na live de hoje, e uma coisa que me veio à cabeça foram os e-mails que você tinha mandado. Eu lembro como se fosse ontem. Eu lembro recebendo um e-mail de um Tonico Dias falando assim, porra, eu admiro muito vocês, eu quero trabalhar com vocês, nem não faço ideia do que eu vou fazer aí, mas topo qualquer coisa, topo trabalhar sem salário. Então, assim, aquelas coisas bacanas que você começa a ver um certo propósito, né? Totalmente. E, pô, você começou assim, entrou, ajudou a Jeff a crescer, hoje você é sócio e tal. Como foi essa certa liberdade de escolha que você teve? Porque, queira ou não, eu acho que a gente tem até uma história parecida nesse aspecto. Você abandonou uma estabilidade corporativa ali que você tinha e mergulhou no desconhecido, né? Total. Como foi isso, cara? Cara, eu até estava vendo o seu depoimento lá na live, né, do workshop lá do Dividendos Garantem o Futuro. E você falou que você enviou uma carta para o Barsi de próprio punho, que provavelmente ele nem abriu. Cara, eu fiz basicamente o mesmo caminho, só que alguns anos depois isso foi digital, né?
Eu não sei se eu mandei e-mail, mas eu mandei também uma carta em PDF, cara. Eu escrevi uma carta, fiquei dias vendo a carta. Eu pedi para a Fê, minha esposa, revisar. Puta, que legal. Falava para ela tal, e mandei para vocês três na época, né? E do mesmo jeito que você fez com o Barsi. E quando você me respondeu e a gente começou a abrir, e não foi um processo rápido, tá? Não foi assim, mandei e deu certo, aconteceu. Eu lembro que na época você falou, cara, a gente tá, por enquanto, não tem nenhuma vaga aberta, mas vamos conversando. Foi um namoro, né, Fê, que foi acontecendo. Foi. Aquele projeto fez muito sentido para mim, porque eu via que era um projeto que tinha muito potencial, que estava no começo. Eu via no brilho do olhar de vocês, assim como eu espero que as pessoas vejam no nosso hoje aqui, que o que vocês estavam fazendo e o que a gente está fazendo hoje é sim para ajudar as pessoas a atingirem essa liberdade que tanto a gente fala. E com certeza, cara, migrar a carteira para a estratégia previdenciária e ver aquela renda caindo na conta, isso te dá, sim, uma liberdade de escolha. E não necessariamente significa que você tem que fazer isso quando você atingiu a liberdade financeira, mas muitas vezes se você está em dúvida de uma migração de carreira, ou você está num lugar que você não sente que conversa com o propósito que você imagina, o fato de você ver uma renda caindo ali, mesmo que ela ainda não cubra seus gastos, mas você tem uma das partes que a gente fala lá da reserva de emergência, você consegue com muito mais tranquilidade fazer essa transição. Você tem esse colchão, essa tranquilidade, independente da maturidade da sua carteira, né? Então, cara, para mim foi... sem isso eu não conseguiria ter a segurança de mandar essa carta, de propor, de estar aqui hoje, né, de contribuir aqui para o negócio e de ter me tornado sócio, que eu acho que isso é consequência de um trabalho que a gente vem fazendo aí. Mas com certeza, cara, me ajudou muito, cara, foi uma coisa essencial. Eu quero pegar uma pergunta para você aqui. Pergunta do Diego, desculpa. Vale a pena começar investindo pouco? Eu acho que desconstruir o mito, né? Aquilo que a gente sempre fala. Totalmente. A gente vê muitos e muitos casos de pessoas aqui, pessoas que fazem depoimentos dentro do AGF+, lá no nosso pregão, que é a nossa comunidade, que a galera fala. Tem muita gente que mudou de vida, assim, mas não radicalmente. Puta, eu era pobre e fiquei milionário. Não, mas eu mudei minha atitude em relação à vida, né? Eu acho que começa com você tendo a tal da consciência de que o investimento é seu. Você vai começar a relativizar todos os gastos que você tem. Então, eu lembro que quando eu fiz essa transição de carreira, Fê, cara, foi assim, vou puxar o freio de mão aqui, vou reduzir meus custos o máximo que eu puder, cara, e era no nível do detalhe. Deixa eu ver se eu preciso de Netflix e Globoplay ao mesmo tempo. Não, talvez eu tenha que escolher uma ou outra. Então, muitas vezes você acha que você vai começar com pouco, mas esse pouco vai te motivar a você achar espaço para começar a investir mais e mais, achar uma segunda renda, diminuir um gasto que talvez hoje você ache que é importante, ou até compensar uma ansiedade que você tem de atingir uma liberdade que você nunca vai atingir, então você desconta isso indo 5 vezes por mês no McDonald's, comendo besteira, gastando no bar com os amigos. Pô, você pode poupar isso e incrementar o seu aporte. Então, com certeza, o que a gente faz aqui não é para privilegiado, não. O que a gente faz aqui é para qualquer um que possa começar com 10, 50, 100 reais por mês. Já é um baita começo. E quando você fala de poupar, não é viver na miséria, não é ser pão duro, não é... É você começar a enxergar o dinheiro de uma forma diferente, né? O que são, de fato, passivos na tua vida e o que são ativos que você pode construir, ativos geradores de renda que você pode construir a médio e longo prazo. Mas é o que você falou lá no começo, assim, a liberdade não vai vir de um momento para o outro, a independência não vai vir de um momento para o outro. É todo um processo. E que, conforme você vai vendo que vai funcionando, eu acho que essa que é uma das grandes belezas da estratégia previdenciária. Porque você tem a resposta, apesar de você não ter o resultado ali gigantesco imediato, você comprou a 10, vendeu a 20, embolsou 100% de lucro, isso não existe. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você vai... a tua própria carteira, a tua própria reserva de oportunidade e tudo mais, vão te mostrando que você está no caminho certo. Você não precisa de ninguém para te dizer isso. Né? Quando você olha para a tua carteira, ela te fala isso. Exatamente isso, cara. Perfeito. Acho que você colocou da forma perfeita.
Uma outra coisa que eu também queria compartilhar aqui é que essa coisa da liberdade de você trabalhar com propósito, a minha vinda para o AGF e tal, mas teve um caso completamente diferente. Mas você pega, por exemplo, a minha mãe, né? Assim, o antes e depois dela também, porque foi transformacional para ela também a carteira, né? Hoje ela é uma investidora previdenciária. Pô, né? que legal, cara. Mas ela era quem estava ali tocando bumbo na época na fazenda e ela vivia estressada, porque, cara, você tem... É um ambiente bem hostil você lidar com um ambiente rural, principalmente sendo mulher no interior do Brasil, cara, é roubo, é gente te enganando e tal. E hoje em dia, cara, é uma transição muito engraçada, porque ela conseguiu se dedicar a coisas que faziam sentido para ela, né? Então, durante a pandemia, quando ela viu que o negócio estava pegando tração, ela ficou super confortável, começou a escrever livro. Aí, cara, nesse ano ela lançou um livro de crônica dela. Isso, com certeza, veio dessa tranquilidade, né? De você saber que ela estava no caminho certo, que ela poderia ficar tranquila. Ela não olha a bolsa, não olha nada, ela só vê ali quanto pinga no fim do mês para ela pagar as contas dela e conseguir se dedicar ao que importa, que é fazer os livros dela e a segunda profissão dela, que é ser avó, né? Que também é uma boa profissão para quando você se aposenta, que demanda muito trabalho. Mas, aliás, tem trabalho por vir aí, né? Tem trabalho por vir, exatamente. Esse gancho é bom, porque eu começo, né, essa trajetória, a minha história aqui, conhecendo a estratégia, com esse começo triste da perda do meu pai, da perda da renda, mas isso fecha num ciclo muito interessante. Eu fiquei refletindo sobre essa live aqui, que mensagem que eu ia passar, mas é que eu estou prestes a ser pai, minha filha deve nascer daqui a 10 dias, ou menos, minha primeira filha, mas que fecha na minha última lição da estratégia, que é diferente do patrimônio que, com muito sorte que eu tive na minha vida, meu pai me deixou. Esse patrimônio que eu vou deixar para minha filha em algum momento, esse é um patrimônio perene. Ela vai conseguir pegar isso e conseguir conduzir a vida dela. Ela não vai precisar fazer essa mudança tão brusca na vida como eu tive que fazer, né, assim, estrutural. Então, é uma coisa que você está construindo para você e é uma coisa que você está construindo para o futuro da sua família, porque isso vai ter valor mesmo que você não esteja aqui. E talvez até por isso que o Barsi continua falando de objetivo de longo prazo. Pô, fenomenal. Muito legal. E você vai ter oportunidade de transmitir essa cultura, essa filosofia desde cedo, né? Desde o berço. Como você faz, né, cara? O que é algo que eu faço e que eu amo fazer, né, cara? É a coisa mais legal do mundo, assim. Eu tenho falado, a gente estava até conversando sobre isso, já faz um mês que minhas filhas estão falando, putz, e o dia da criança? Quando que a gente lá vai ver o trabalho do papai, como que ele investe, não sei o que. Então elas estão tão animadas que elas vão vir aqui, e isso é um negócio que acaba sendo natural, né? Sim. A gente vai passando porque é algo que a gente acredita. Então, essa história de espalhar a palavra não é só porque você está no AGF, né? Você espalhava antes, você falou, você passou para sua mãe, você passou para sua família, tal. E é uma coisa que hoje no AGF a gente tem a oportunidade de fazer isso em larga escala, né? O tiro de bazuca. Sim. E assim, quem está aqui, você vê pelos comentários muito bacanas aqui na live, são pessoas que muitas vezes estão passando por esse processo de transição em fases diferentes. Algumas estão pensando se inscrevem no JB15. Aliás, lembrando que hoje é o último dia de inscrições, tá? O pessoal está pensando se inscreve ou não. Outras pessoas já fizeram, mas ainda não deram o primeiro passo. Outras já deram o primeiro passo, estão começando a ver o negócio evoluindo, mas ainda não enxergam aquela luz no fim do túnel, daqui a pouco ela aparece. Então, assim, mas o mais importante, e eu acho que até para a gente encerrar aqui, né, Tonicão, é a tal da jornada, né? Por mais que seja poético a gente falar isso, puta, o destino ele é importante, ele é fundamental, é legal a gente cumprir uma meta, a gente ver que o negócio foi legal, mas se o processo, se a jornada for péssima, se não for algo prazeroso, para que você vai perder tempo da tua vida com isso, né? Então você vai buscar outras coisas. Então, encontrar o prazer na jornada, eu acho que é uma coisa que a gente consegue fazer e eu tento aprimorar cada vez mais, né? Você falou do negócio do Barsi tranquilão na queda. Pô, hoje em
dia você comemora a queda. Tem algo mais prazeroso nisso? Você vê o mercado em promoção, tudo que você quer comprar está caindo. Então, é a virada de chave de vida, não é só de mercado, né? Como a gente estava falando. Exatamente. Você vê lá dentro do AGF+, que é a nossa plataforma, quando está em momento de queda, primeiro que você olha para o lado, o bar está tirando uma soneca, e quando você olha para dentro da comunidade lá do AGF, o pessoal tá estourando de felicidade, né? Porque é o momento que o barciano fala assim, pô, vou encher o carrinho aqui. E o prazer na jornada, cara, sem dúvida é fundamental. O Barça é um baita exemplo disso. E a gente também, né? Você pega, pô, a gente visitando lá as empresas, vira e mexe, a gente tem a oportunidade de visitar a empresa, é sempre um prazer, você conhece gente, conhece processo produtivo, sai um pouco do escritório, vai conhecer. Óbvio que nem todo mundo vai ter condição de fazer isso no curto prazo, mas é uma coisa que... coisa para fazer você vai encontrar investindo na carteira previdenciária, né? E o ficar quieto também é muito importante, né? Você não fazer é algo que te traz um retorno muitas vezes muito maior, porque você está justamente exercitando a sua confiança. Sim. Né? Você sabe que vai ter um momento onde você vai poder comprar melhor e nenhum dos teus critérios está sendo atendido naquele momento, então você fica quieto. E não é problema nenhum. Tunicão, tô vendo até que inclusive você tem um fã-clube grande aqui, a galera gostou do papo. Eu tô vendo, pô, bacana. Cara, te agradecer demais, papo muito legal. É uma pena que a gente demorou tanto para fazer esse papo, né? Porque, pô, tô vendo que já dava para ter feito há muito tempo. Foi super legal, cara. Obrigado pelo teu tempo. Parabéns, futuro papai. Um beijo pra Fê, que eu vi que ela tá aqui na live. Valeu, Fê. Obrigado aí pela oportunidade, cara. É sempre um prazer aí contribuir, estar com os nossos clientes. E com certeza, cara, a gente está aqui por vocês e para vocês. Fiquem tranquilos que tem bastante gente aqui no back-office cuidando para a experiência ser excelente e você ter uma experiência muito boa aí, entrando para a nossa comunidade, vamos chamar assim, entrando para a nossa família, né? Boa. Falando nisso, a gente tem pregão AGF hoje, às 18 horas, hein, Tunicão? Então vamos estar lá, bater um papo super legal. E lembrando mais uma vez que hoje é o último dia de inscrições para o Jeito Barsi de Investir Turma 15. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, pouquíssimas vagas sobrando, se inscreve lá, que vai ser muito legal ter você com a gente nessa turma aqui. Uma turma que eu acho, não sei, eu sempre tenho aquele feeling, mas eu acho que é uma turma que vai pegar um momento de mercado bom, viu? Vai terminar o treinamento e já vai ter como gastar sua reserva de oportunidade. Com certeza. É isso aí, Tunicão. Obrigado mais uma vez, cara. Tamo junto. Valeu, abraço. Obrigado, pessoal. Tchau. Valeu, tchau, tchau.